falando. E nós que caminhamos nessa direção, buscando a palavra do Senhor, a gente, como o Marco falou, eu sou o segundo ano que eu acho que eu fui convidado, né? O outro ano foi pastor, o diácono Josias, no caso, como o pastor botou, né? Somos da casa para trazer a palavra. Estava eu ali, Edinho, Sérgio, muito, como falo, nunca imaginei também ter essa oportunidade de ver minha fotinha ali naquele cartaz. Para mim, muito gratificante, porque é o Senhor usando os da casa, né? É o Senhor mostrando que aqui também Ele tem levantado homens e mulheres de Deus compromissados com a palavra. Porque muitas das vezes nós convidados, alguns homens de Pedro, algumas mulheres de Pedro, glória a Deus. Mas na IBEC também tem homens e mulheres de Deus que não levaram a palavra, né? O Senhor levantou homens aprovados nesta casa. A honra é do Senhor, mas dizer que a IBEC também tem construído. Então a igreja IBEC, nesse nono ano, como igreja mãe, igreja de tempo, nós éramos filhos. Amém? 9 anos atrás, nós estávamos sob a jurisdição de São Francisco, sim ou não? Né? E a igreja veio se transformar numa igreja mãe, cuidadora de alma. Já cuidava, mas hoje com maior responsabilidade. Maior responsabilidade sobre os ombros do nosso pastor, que hoje ele é o pai espiritual total desta casa, do nosso Deus, Jesus e pastor. Ele, com o braço forte, ele tem que conduzir essa casa, essa igreja, até o Senhor. E a emoção para a obra, amém? Eu quero só falar com os irmãos. A gente vai entrar na passagem, que é o tema, amém? Mas o Senhor me chamou, me levou em Atos 9. Se tiver sua Bíblia e quiser ler comigo, que a gente vai voltar por versículo, tá bom? Só para você entender. Todos acharam? Eu vou ler só um versículo aqui, depois o irmão me acompanha. O que é a sua Bíblia? Levanta essa espada aí. Cadê? Então. Tá muito bom o nome aqui, velho. Tem um soldado aqui, tá com o celular que pode desligar. Ó, se o celular dele descarregar, acabou para ele, mano. Vai perder a guerra, amém? Sim ou não? Quem tiver com o celular descarregado, não adianta falar, a Bíblia está aqui ligado. Quem está com a Bíblia fica aqui, ó, faca na cabeça do cão, amém? Quem tiver com o celular de ruim já era, amém? Então, você pode até trazer o celular, meu querido, mas traz sua Bíblia física, a sua espada, entendeu? Cara, você tem o seu Espírito Santo na tua vida, amém? Mas quando tem a espada aqui, não é desodorante, né? Não é desodorante, também é usar ela, ler ela, amém? Vou fazer uma pergunta rapidinho para os irmãos. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Dividido? Bom. Amém, viu? Pobreza aprovada, né? Pobreza aprovada. Se alguém gaguejar, você vai dar ruim. Pastor, botou você no campo, amém? Vamos lá, velho. Eu quero lá em Atos 9. Então, quantos irmãos, não se apressa não, vou precisar só 5 minutinhos depois, porque a gente vai ter que fazer aí sorteio das células. Sorteio das células. As células, ó, você que veio hoje de manhã, vem de noite, tá? Vai ter aqui só levita do Senhor. Provado por Deus. E você não vai gastar nada do seu dinheiro, amigo. Vai ter aqui coral de anjo nesse lugar. Amém? Vai ter homens e mulheres cheios do Espírito Santo louvando. Você vai ser, o louvor liberta, amém? Então vem aqui que Deus vai te abençoar, amém? Vamos lá. Deixa você mexer aqui rapidinho, eu já mexi, mas vou mexer de novo, amém? Fala a conversão de Paulo. Eu não vou ler tudo não. Eu só quero que você foque em Atos 9. Aonde Paulo encontrou Jesus Cristo? O que quer falar aí? Aonde? E quando ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, o que ele vinha fazendo? Tem sido quem? Beleza. Lá em Filipenses,
que é o livro que nós estamos lendo, sim ou não? Vamos lá para Filipenses. Filipenses 3, calma, tem que esperar aí, vamos lá. Lá em Filipenses 3, diz assim, ó, calma aí. O 5, vamos ler o 5. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, tocante a fiel lei do fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, no tocante à justiça que está na lei, irrepreensível. Aí vou para o 6. Segundo o zelo, perseguidor de quê? Da igreja. Perseguidor da igreja. Ele é o quê? Quando ele estava no caminho de Damasco, o que ele iria fazer? Ele está enviado, glória a Deus, glória a Deus. Qual é o nosso tema? Avançando para o alto. Quem falou isso aí? A Bíblia diz, é considerado 4 cartas da prisão. Paulo escreveu essas 4 cartas dentro da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A gente está falando aqui de avançando para o alto. Foi falado aqui muitas coisas. Nós vamos viver aprisionados. Paulo está pregando essa passagem de Filipenses, avançando para o alto. Imagine o abençoado que perseguia a igreja, perseguia os crentes. E diz que ele era da tribo de Benjamim, ele era hebreu, era cara conceituado ali na intimidade, na leitura, no ensinamento dos fariseus. Paulo era um cara bem excluído, como o pastor falou, que escreveu 13 livros no caso. O cara tinha bagagem, sim ou não? O cara está perseguindo a igreja, está perseguindo, foi o cara que Estevão caiu morto aos seus pés e a sua vestimenta ali. Paulo presenciou Estevão sendo morto, presenciou Estevão falando diretamente da terra com o Senhor no céu. Diz que quando Estevão está para morrer, ele olha para o céu e vê Jesus de pé, vai, vem ali, falta tudo. Mas ainda assim, Paulo, não, naquele momento, ele salvo. Vamos dizer, eu falo que Paulo já está tão íntimo comigo já, que eu quero voltar a salvo, quero pegar o livro de salvo. Salvo, ele está ali. Ele vem fazendo aquela arruaça toda, mas diz que ele é filho de quê? De Benjamim. Ele é um povo de quê? De Deus. Então pode ser que Paulo também é um filho de quê? De Abraão. Sim ou não? Alguém que conhecia tudo, mas ainda assim, respeitando o que ele aprendeu a lei de Moisés, ele vem ali aprendendo com os fariseus e vem sacudindo tudo, e a igreja está sendo perseguida. Mas como Deus, ele quer falar com o homem, ele quer usar o homem de luz, assim ou não? Diz que Paulo está com os seus ali no caminho de Damasco, no seu cavalo. Ele está no cavalo, ele está a pé montar, então ele está no seu cavalo. E diz que ele viu uma grande luz e uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Avançando para onde? Amém. Continua aí lembrando disso, avançando para o alto. Pode botar aqui em Filipenses 3,3, tá? Que é o nosso versículo-chave. E diz que quando ele ali vê o Senhor Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz que os homens que estavam com ele não viram, mas ouviram a voz. Se você quiser ler e testificar, está lá na tua Bíblia, está a tua Bíblia aí, tá? Só você ler, tá? Não é eu estou inventando, não. Lê aí na tua Bíblia. E dali, Paulo vai clamar. Aí já vai o quê? Cego. Já vai o quê? Sem enxergar? Nada. Porque ele encontrou quem? Ele encontrou aquele que ele fala avançando para o alvo. É dele que ele está falando avançando para quem? E quem é o alvo? Ele encontrou ali Jesus no caminho de Damasco. Ele vai para aquele lugar. O Senhor manda ele procurar um homem chamado Ananias. É verdade que a Bíblia fala? É da minha mesmo? Eu estou certo ou estou errado? Mas o Senhor fala com Ananias.
Ó, Ananias não é bobo. O cara matador de crente. Ó, meu cara, exterminador. Não é exterminador do futuro, não. É exterminador de crente. Meu cara. Vambora. Com certeza Ananias ficou apavorado. Sim ou não? Ananias ficou assustado. Senhor, Senhor, Senhor. Ó, Ananias, fica tranquilo. Eu sou o dono da igreja. Fica tranquilo. Tu vai ver o que eu vou fazer com esse homem. Fica tranquilo. Observa o que eu vou fazer com ele. Ele vai passar a ser perseguidor, a ser perseguido pelo meu evangelho. Ele vai passar a entender o sofrimento da cruz, como foi falado. Ele vai entender que o Cristo que morreu, ele ressuscitou. Que ele não está brigando contra o homem, não. Ele está brigando contra o Senhor da igreja. E o Senhor da igreja é Cristo. E qual é o teu? Eu quero, porque eu vou repetir para a gente entender, enraizado no teu coração, que não é simplesmente uma palavrinha, um papel, um tecido azul, uma palheta, e que caiu no esquecimento da igreja, não. Daqui 2026 vai ter outra idade da igreja, e vai ter ser outro tema, mas o alvo vai ser quem? Aqui no céu é quem? Então é Cristo, não adianta nós inventar outro. Vamos ter que chegar avançando para o alvo que é Cristo. Até o céu. O que Paulo fala antes de morrer? Combati o bom combate, segui a carreira e guardei a fé. Aleluia. Sim ou não? Paulo sabia da sua morte. Paulo, eu creio que falou com ele, ó, Paulo, tu vai morrer por causa do meu evangelho. Tu vai sofrer pelo meu evangelho. Mas fica tranquilo. Porque você combateu o bom combate, né? E aí vai. E guarde a fé. Paulo, quando morre, precisa mais de fé. Porque ele alcançou o alvo que era Cristo. Ele estava com Cristo. Amém? Por isso que ele, como fala a igreja de Filipenses, que é uma igreja que ele estava preso, que ele fala, essa igreja ajudou Paulo na oferta, manter a oferta. É uma igreja que foi bastante abençoadora de Paulo. Mas Paulo levanta algumas questões na vida dessa igreja. Aí você vai dizer, mas você não leu o versículo, irmão. Mas eu preciso ler. São 3 dias que o versículo está batendo no coração da igreja. São 3 dias que a igreja está se envolvida nesse versículo. Eu preciso ler de novo. Se você falar que cristão, eu vou ler. Eu preciso ler de novo. Está enraizado no teu coração. Mas vamos lá. Irmão, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para estão adiante. Paulo esqueceu o seu passado quando servia aos fariseus. Paulo esqueceu o seu passado quando mandava matar os cristãos. Quando se matava, mas ele recebia a carta e ele era como fazia. Paulo esqueceu da vida que ele tinha de conhecer tanta lei de Moisés, porque o alvo dele era quem? O alvo dele era Cristo. Então, quando ele começa a falar com Filipenses, eu até peguei aqui, ó, Filipenses é conhecida como uma carta de alegria, mesmo em minha prisão, com Paulo expressando gratidão e alegria aos Filipenses. Também tem outra passagem que diz assim, ó, esse versículo da Bíblia, encontrado na carta aos Filipenses, fala sobre o foco na jornada espiritual e no futuro, em vez de se apegar ao passado. A gente não pode se apegar ao passado. Ah, mas quando eu era isso, mas quando eu era aquilo, mas quando eu era isso. Jesus é a revelação da salvação no nosso dia, sim, em João 3,16. Como o Marco pregou, como o pastor falou, nós não temos que ficar apegados à nossa vida, ao nosso passado, e dizer, poxa, quando eu era isso, quando eu era aquilo, eu era... Não, nosso alvo é Cristo. O alvo da igreja é Cristo. Deus pega o abençoador lá, Paulo, Saulo, lá em Damasco, tete a tete, vamos lá, Paulo, Saulo, tete a tete, pá, tomou, e diz, foi fácil Paulo se avançar para algo? Foi fácil? Não. Paulo ficou bonzão, né? Ficou caro, né? Diz a palavra de Deus que os discípulos de Jerusalém não aceitavam Paulo. Para Paulo chegar até aos discípulos, tem
Havia uma pressão muito grande no meio dos discípulos a aceitar Paulo como um apóstolo de Jesus Cristo. Porque Paulo debatou um geral. E de repente aparece cara, o bonzinho. É quando nem a gente se converte. E será que se converteu mesmo? Isso é Coca-Cola. Isso aí é água com açúcar. Tem pessoas que nem acreditam quando nós falamos que somos cristãos, quando nós nos convertemos. Não, isso aí já faltou, vai morrer todo mesmo. Isso aí é só um tempinho da igreja, vai abandonando daqui a pouco. Qual é o nosso alvo? Avançou para onde? Você desistiu? Paulo não desistiu. Paulo prosseguiu. Paulo veio na sua mensagem, veio fazer, ele era um missionário, fazendo uma viagem missionária, e aonde Paulo ia, ele pregava Cristo. Ele pregava Cristo. Lá em Filipenses, eu estava lendo, por exemplo, tem um lugar que ele teve preso, ele foi preso em Filipenses também, mas a gente vai ver que esse homem foi preso, por causa do evangelho de Cristo. Tem alguém preso aqui hoje? Eu não estou vendo uma cadeia em você. Eu não estou naquele botão que preso no pé. Eu não estou vendo ninguém aí com um reloginho preso. Se pegar o evangelho, vai diretamente para o banco 1. Tem alguém aí com um reloginho aí? Você é o país, você pode pregar Cristo. E esse homem, falar de Paulo e não entrar na vida dele, era simplesmente falar de Paulo normal. Mas tem que falar por que Paulo está pregando. Paulo não está pregando sentado numa mesinha de escritório com uma peninha de um copão de café, uma torrada dele. Não. Paulo está pregando com algemas, sendo açoitado, muitas das vezes apanhando, está aí lá. Cristo é o alvo, Cristo é o dono da igreja. Avance para o alvo, avance. Como alguém pode pregar assim? Não. E todo dia, nós ouvimos o Evangelho, somos livres para ouvir, e ainda não falou. É isso que Paulo está ali alertando a igreja em Filipenses, que ajudou ele financeiramente, que estava entrando gente estranha para tentar impedir o Evangelho, para tentar aqueles pregadores errôneos que pregavam erradamente. Ou cuidar desse homem, poder dar para ele, não nem aí para nada, não quero nem saber, não, ele está infiel, dentro de uma cadeia. A gente até fica emocionado, né, quando pega a passagem, né, Paulo ensina na cadeia, né, os homens sendo arrebentados, chicoteados, cheio de cãibra, as costas tudo lá detalhada, aí a gente fica aqui, né, aquela luz do terremoto, né, todo mundo dança. Mas será que você se colocaria no lugar de Paulo? Será que você oraria? Será que você louvava o Senhor dentro de uma prisão, preso lá, apanhando a cabeça por causa do Evangelho de Cristo? Defender o Evangelho de Cristo não é você parar na esquina dessa daí, da comunidade, que é debatendo Bíblia, não, meu amado. Defender a Cristo é você defender com obediência e fidelidade à cruz. É ser cristão que testemunha a fé. Porque tem muitos aí também que estão debatendo a Bíblia, e quando você vai olhar para a Bíblia abençoada, ele não tem nada com Cristo, não. Ele só quer debater a Bíblia, mas ele não traz as correntes de Cristo na sua vida. Eu tenho que ser obediente, você obediente, e paga um preço. Paulo pagou um preço. Paulo sofreu. Aí tem que esperar a de Paulo. Ele está dizendo: sou da tribo de Benjamim, sou um israelita, sou isso, aquilo, mas para mim não tem mérito nenhum. Para mim, que vivi lá com os fariseus aprendendo a gente fazer, para mim não tem valor nenhum. O meu valor é Cristo. É Jesus que me recebeu, é Jesus que me salvou, é Ele. Mas aí a gente para analisar a vida dele. O homem só sofreu. Eu acho que ele sofreu mais que os outros 12. O homem sofreu. Se falava de Jesus, tomava piau. Se ele tentasse falar, era rejeitado pelos seus. Ele já não tem mais um valor no meio dos fariseus, não. Está os fariseus já olhando Paulo com o olho ruim já. E é mais um maluco agora. E Paulo está avançando. Paulo está fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Nós estamos alcançados, como diz Paulo, os gentios.
pregava para a circuncisão. Paulo pregava para quem? Para os gentios. A missão que Jesus dá a Paulo é para os gentios. E esse homem sai pregando, sai viajando. Aí a gente vai contar a história aqui, vamos ter mais uma hora. Igreja Malta, está um Paulo é mordido por uma serpente. Havia ali uma deusa que era cultuada cristiana, que não poderia quebrar aquela adoração, porque os caras ganhavam com as imagenzinhas que eles faziam. O homem estava sendo bombardeado. Então, avançando para o alvo, como é um tema muito gratificante, e o versículo também, irmão, não pense que o meu já tem alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estou adiante. Ele começa a dizer que ele não está olhando para o passado dele. Ele pode dizer, chegaram no discípulo, sabe o que ele está falando? Sou sal, cara. Sabe o meu querido? O meu currículo aí. Olha o que ele me ensinou aí. Olha o que ele deu aula aí. Rapaz, Jesus que me contou, ele falou comigo. Eu vou lá, sou Paulo, sou cara, eu faço tudo. Não. Ele esqueceu do seu passado. Ele avança para diante, que é Cristo. Ele quer Cristo na vida dele. Ele diz que ainda não tem alcançado. Aonde ele alcança? Quando eu tenho certeza que quando Paulo morre, a Bíblia não diz que ele foi decapitado, mas algum estudioso diz que ele foi decapitado. Aí sim, combate um bom combate, né? Vai pegar esse fé. Então, quando você determina no seu coração de um tema da igreja, 9 anos, nós cantamos, nós brincamos. Não é que louvor que você está cantando aqui do tema, que eu não sou muito bom de cantar, não. O louvor do tema, canta para você, você está tudo enfiado aí. Mas já sabe, meu irmão. Então, a igreja aí, fala também. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Glória a Deus. Eu creio que se Paulo conhecesse esse louvor, ele já saía de Dallas cantando esse louvor aí, ele já ia cantando esse louvor aqui, porque o alvo dele era Cristo. Naquele dia de ser cego, de ver Jesus, naquele caminho, de ficar cego, ir em um lugar, quando ele está naquele lugar, que Ananias chega, ele sabia que o Senhor tinha falado com ele. Como Paulo começa a querer entrar nas dimensões do povo, dos discípulos, querer entrar em Jerusalém, querer entrar no lugar que ele era rejeitado, o alvo dele era Cristo. Ninguém ia parar ele, ninguém ia parar. Mas Deus levanta pessoas para nos abençoar e nos levar. Não, esse é de Deus. Esse aí, alguém fala assim, mas o Ronaldo não é de Deus, não. Não, o Ronaldo é de Deus, pois na vida dele. Outras bocas vão te glorificar dizendo que tu és de Cristo. Não precisa automaticamente falar. Paulo foi fazendo aquilo que Deus mandou fazer, avançando para o alvo, que era Jesus. E aonde ele falava de Jesus. E a gente hoje estamos soltos, estamos livres, e nós temos feito isso. Eu acho que nenhum de nós aqui passamos por que esses dois passaram. Nenhum de nós já fomos levados a tribunal para o Evangelho de Cristo. Mas por que muita gente quer abandonar Jesus? Porque muitas das vezes nós queremos deixar que ele não seja mais nosso alvo, que nós não queremos avançar para o alvo. Por falar algo para a igreja, a partícula do Espírito Santo, né? Meu querido, no dia que você declarou que você ia entregar sua vida para Jesus, o mundo já passa a te odiar. O mundo te odeia. O inimigo de nossas almas já te odeia. Sabe por quê? Porque você tem o livre-arbítrio da decisão. Como você falou assim, eu quero ser um servo de Deus, um filho de Deus, você comprou uma guerra muito grande com o inimigo. E ele é chamado inimigo de nossas almas. Assim como o Espírito Santo vai de Deus clamar por nós, tem ciúme de você. O Espírito Santo ciúme de você, amém? Quando você canta uma musiquinha, você tem que falar ao Espírito Santo. Está me traindo? Quando você diz, poxa, eu vou sair um pouquinho lá fora no mundo. Espírito Santo, está me traindo?
Ele tem ciúme de você, e esse ciúme é revelado em Jesus Cristo, que veio a esse mundo. João 3,16, fala alguém que João 3,16, rápido para mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não seja perdido. Glória a Deus, igreja abençoada, desistir da palavra. Então, nossa visão até o céu é Cristo. Ele está no céu, amém? Mas também está aqui. Aonde houvesse dois ou mais em meu nome, estarei o quê? Presente. Estarei convosco todo dia da vossa vida até a consumação o quê? Do céu. Eu estava falando com os irmãos. Um tempo atrás, nos atrás, tempo para ficar falando que a gente temos que ver que pessoas que começaram esse trabalho aqui na igreja, hoje não estão mais no nosso meio, né? Avançaram para o alvo, estão com alvo lá. Estão com alvo. Irmã Sebastiana, a irmã Neda, a irmã Ana, a irmã Beth, são pessoas que eu passei e conguei quase aqui. Elas estão ruins? Estão mal? Elas alcançaram o alvo, mas com Cristo. E nós vamos ter que prosseguir em avançar para esse alvo e para um dia estar também com elas lá com o nosso Cristo. Então, muitas das vezes, quando nós estamos pregando, para mim é um privilégio, quando eu falo é um privilégio, não sou pregador, não tenho teologia, não tenho, mas como o Espírito Santo ele me convida, eu vou para o meu cantinho em particular e começo a querer ler, entender, porque a palavra de Deus é bela, amém? Mas eu entendo que a igreja do Senhor Jesus também é a igreja amada, não pode receber qualquer coisa, embora a Bíblia diga qualquer coisa. Amém? Mas quem vai ouvir a palavra, como eu já sentei nesse banco, que alguém pregou aqui no fundo da minha vida, muitas das vezes sentado ali no banco, eu pensei em desistir. Eu não olhei Cristo como primordialmente eu avançar para Ele. Algumas vezes eu sentei aí e pensei até em abandonar. Por algumas lutas que se levantaram, mas alguém que veio com a palavra mostrou: pare de ser covarde, pare de ser medroso. Vai ficar de inimigo, é homem, rapaz, pelo amor de Deus, cara. Quem morreu por ti não desistiu de você, se entregou até a morte, porque pela primeira lutinha você quer abandonar. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua vida com Ele? É como foi com o teu irmão. Nós temos a mania de pegar Deus grandão, né? Quem já pegou Deus grandão aqui? Mas como é para você pegar Deus grandão? Quando você fala que Deus cura, liberta, sara lá, para o teu vizinho, para o teu companheiro de trabalho, para o teu irmão na igreja, mas como o problema está contigo, você tem que pregar para você mesmo? Da mesma forma que você pregou para o teu irmão lá? Eu vejo com o irmão, muitas vezes eu pego o Deus grandão, sim ou não? Mas quando chega na minha vida, eu falo: meu pai, cadê esse Deus tão grandioso que eu preguei para as pessoas? O Deus de Israel. Sabia que tem muitos de nós, às vezes, são como aqueles soldados de Israel, fileirado, com espada, com broquel. Quando se levanta o gigante aqui, ó, e o gigante só quer o som, e a gente fica quietinho. Eu não, irmão, para você, comigo não. É assim que a gente se vê. E não é uma crítica, não. É uma revelação do Espírito, porque nós passamos por essa situação, dentro do nosso casamento, dentro dos nossos dias espirituais. Quantos de nós não estamos avançando? Se você não avançar, você não vai chegar. O Marquinhos deu teu exemplo aqui, e eu estava ali, quando ele falava, eu estava falando sobre Schumacher, né? Que aqui, ele estava com o carrinho, né? Ganhava tudo, né? Eu tinha até medo dele, né? Então, aconteça. Os caras que comandam os carrinhos, acho que até algum dia, infelizmente, agradeceu. O cara parou de correr, agora vai ganhar. Mas o cara ganhava tudo. Cadê o cara hoje? Nem fala dele mais, mano. Ele conseguiu chegar ao alvo? Não, ele tem seu nome camado. Se ele se entregou para Cristo, amém. Mas se ele não se entregou, e se nós formos falar de questões aí de correria, de judô, disso, daquilo, as pessoas sumiram. Mas Cristo não. Cristo está no seu trono de graça, glória. E
só vai chegar lá, na chegada daqueles que for teu fim. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A coroa não é para os covardes não, meu querido. Infelizmente, não é para os covardes. Não adianta. Se você for covarde, você não vai botar essa coroa na sua cabeça. Se você for determinado, correr, avançar, lutar, chorar, vai ter um alvo. Aqui, a porta lá está aqui, ó, te apresentando muitas coisas aqui, facilidade, mas a gente está pedra, tem espinho, tem fogo, tem paulada, tem crítica, tem um montão de coisa, mas você está aqui, ó, porque você sabe que lá no final aqui é Cristo. Jesus está. Não tem aquela bandeirinha de chegada? Não tem aquela bandeirinha de chegada na corrida? A nossa bandeirinha é diferente. Olha, graças a Jesus. Quando Jesus saiu da terra, na sessão do Pai, quando saiu do teu Pai, eu estou atribuindo aqui, que os pessoas estão me dando, tá? Ó, portas, quem vem lá? Quem vem é o Rei da Glória. Quem vem lá é o Rei da Glória. Quem vem lá? Alguém que quer anunciar a Deus, quem está chegando, não é porque está chegando não. Quem está chegando é o Rei da Glória. A sessão vai para o Pai, volta para o Pai. E os dois ficam assim, ó. Oh, glória a Deus. Aquele mesmo Jesus subiu a descer. Vai voltar a buscar. Mas quando Jesus chega no Pai, que ele vai entrando, quem vem lá? É o Rei da Glória. 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 Ah, caramba. É o Rei da Glória que está chegando. E quando a igreja era pouco tomada, que Jesus levar a sua igreja. Aleluia. Pai, da terra, que honrar o teu nome, que obedecer a mim, Pai. Estou te apresentando os meus filhos, aquele que tu me deste nenhum se perdeu, está falando comigo agora. Imagine Paulo chegando lá, Paulo chegando no céu, decapitado na terra, mas a sua alma chegando, chegando lá, pé de Jesus, abraçando Jesus. Senhor, combati o bom combate. Senhor, avancei, fui vitorioso, recebendo aquele abraço de Jesus. Paulo estava com ele, mas está sendo lembrado por nós até o dia de hoje. Só desistimos se formos covardes. Só perdemos. Hoje ninguém perde a salvação, mas você entrega. Você abandona. Você esquece da cruz. Você esquece de João 3,16. Você esquece que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Porque o mundo está envolvendo nas pessoas nesse brilho deles aí. Não tenho criticando o que faço. Eu já fiz. Eu já me droguei. Eu já bebi. Eu já fiz um monte de coisa errada na minha vida. Você se tornou santo? Sim. Santo é separado. Eu sou separado por uma boa causa. Eu sou separado por causa do Evangelho. Eu sou separado por causa de Cristo. Eu falo de Cristo onde eu moro. Eu sou conhecido na comunidade onde eu moro hoje. Porque alguém tinha lá atrás, eu falo sempre isso aqui. Veio da minha tia. Tal que nasce torto, morre torto. E no dia que eu botei a mão no corpo dela, eu falei: é o pau que estava no passando agora. Aleluia. Deus, Ele te honra. E eu tive que tomar a decisão. Cego, muito pecador, errôneo, destruído. Mas como Ele me chamou, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Eu não moro na Barra, eu não tenho Mercedes. Minha casa é meu vizinho, mas eu tenho um maior presente: Jesus na minha vida. E eu não abro mão. Eu não abro mão desse Jesus. Mesmo com toda a dificuldade que eu tenho na minha vida espiritual, sempre está presente. No momento da minha vida, quem está lá? Ele. Porque o alvo é Ele. A minha vida é dele. É para Ele. Eu não tenho nada. Se Ele quiser tirar dele daqui agora, nesse momento, Ele fica à vontade. Minha esposa vai ter que continuar e louvando o Pai aí. Dando glória, hein? E dando glória. Não reclama não. Mas são 9 anos de aniversário. Há um tema, há um capítulo, há
ao versículo, ao livro de Filipenses. Mas quem escreveu estava preso. Tem autoridade para escrever o que está escrevendo. Não somos nós que estamos soltos aqui, não, amado. A nossa vida não se resume em nós mesmos, não. Nossas vontades, nossa casa, nossos projetos, nossos sonhos, tudo isso vai passar. Passa o céu, passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Porque se você morrer hoje aí, hoje vou usar o Marquinhos como exemplo. Se o Marquinhos morrer, a Marcela vai morrer junto com ele. Vai, Marcelo. Marquinhos, vai se jogar no caixão dele lá? Tu vai continuar a sua vida, sim ou não? Vamos embora. Então, meu amado, o Marquinhos morre. E tu vê que onde que é bacana, né? Que onde que tem corrente de fogo, tem, né? Se o Marquinhos morrer, a Marcela vai ter que continuar amando a Jesus. Ela vai reclamar com Jesus, pô, levou meu marido, que Jesus é, rapaz, a questão de Cristo mesmo que morra viverá. Paulo entendia o seu chamado e a sua mensagem. Ele esquece das coisas passadas, segue para o alvo, esqueceu que ele viveu na leitura dos fariseus, que mataram crentes, que não era o cara. Não, que é o Jesus. Vai criticar? Vai, mas eu vou avançar. Vai dar uma chicotada? Vai. E eu termino porque já é meio-dia. Eu quero ficar mais, já, né? Eu quero ficar mais. Tá gostoso aqui esse ano hoje. Vai, glória a Deus. Glória a Deus. Porque são 9 anos. Não foram 9 anos de facilidade, não. Foram 9 anos de lágrimas. Sabia quando nós perdemos nossas irmãzinhas, nós choramos? Mesmo que estou falando que eu cantando louvor ao Senhor. Nós temos sentimento também. Nós choramos com o que chora, nos alegramos com o que se alegra, mas não podemos parar, tem que avançar. E se essas irmãzinhas pudessem falar com o rosto do céu na casa, ó, continue o evangelho. Eu orei acerta aí para a irmã Beth, várias vezes para a irmã Beth, o seu filho vai voltar. Não é para a glória do nome, não. Quando eu vi esse menino no caminho ali, voltando no barco ali, o crente voltou, eu lembro dessa mulher. A oração da cama, amém? A oração da irmã Ana da cama nesse lugar ainda. A filha dela se converter, era a oração do coração dela. A dona Sebastiana orava ali, eu falei com o Cláudio, ela ficava 2 horas ali, se joelho ali, ó. Quem conhece sabe, ela que eu estou falando, é verdade. Ela estava ali, ó, para começar, ela estava 2 horas ali, ó, de joelho ali, ó. E eu já estava com ela, né? E um dia eu vou estar com ela, amém? Mas para isso, a gente faz o quê? Por que você está olhando para lá? É para falar, não é para falar, não. Avançando para o alvo, amém? Não desista, meus queridos. Não desista. Há uma cidade, há um lugar, há um banquete, há louvores que nós vamos para o nosso Deus. E você que talvez esteja pensando em desistir da sua fé, volte para Jesus. Não estou falando de voltar aqui na frente, vir aqui na frente para a igreja, levantar a mão, orar, não. Volte no seu coração para esse teu Deus. E você que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja entregar, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele cuida da sua família. Talvez você viveu muito tempo em outras religiões, em outros caminhos, mas sabe por que ainda você teve um motivo de felicidade? Porque mesmo seguindo outros caminhos, Jesus Ele nunca te deixou. Ele sempre vai cuidar de você até o dia que você assim, hoje a minha vida é dele, amém? Eu vou estar orando para terminar, mas vou chamar a Kelane que ela vai fazer rapidinho.